Vamos lá, nosso versículo comentado de hoje, Romanos 6, 23. Testamento, Novo Testamento, né, após a morte de Cristo. Gênero são as cartas de Paulo. A ideia central do texto: súditos da justiça pela graça, ou seja, soldados, súditos, né? Aí outra versão, que aqui é da versão da nova versão atualizada, fala escravos de Deus. Então lá, o versículo diz: porque o salário do pecado, então já vou dividindo aqui, ó, porque o salário do que? Do pecado. Resultado é a morte. Esse mais aqui é importante, vamos falar dele. Mas o dom gratuito de Deus, certo? É a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então tá divididinho aqui, bonitinho. Perguntas ao texto. Vamos lá. Por que o salário? O que é esse salário aqui, ó? É uma consequência de algo, né? É um pagamento de um soldado. Essa palavra aqui do grego tá ligada a um pagamento de um soldado também. Então é importante saber o que é o soldado. A gente já sabe o que é, mas vamos mais a fundo aqui. Eu fui no Google aqui, procurei. Ó. Que se uniu a algo, né? Que está ligado a algo. E é importante aqui esse ligado, aqui, ó, que todos nós já nascemos, querendo ou não, ligados ao pecado. Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora o pecado, vamos falar um pouco mais sobre o pecado, que é a armátia. Tem uma doutrina teológica, chama armateologia, que é a doutrina que fala sobre o pecado. Definição básica do pecado: desvio da norma divina, e o mais conhecido também é o famoso errar o alvo. Né? Isso também carece uma pergunta: qual o alvo? Resposta: nosso alvo é Cristo. Filipenses 3,14. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou seja, de tudo que eu deixei para trás quando eu era do mundo, e avançando para as que estão diante de mim, que é as coisas de Deus, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo é Cristo. O pecado, ainda falando do pecado, o pecado pode ser por omissão, ou seja, quando eu não faço um bem que deveria ser feito, eu estou omitindo, isso também é pecado. Um exemplo aqui, eu não bebi, mas eu forneci, coisas desse tipo, sabe? Não vou entrar muito em detalhes, vamos ter uma aula depois sobre isso, sobre o pecado mais profundamente. Né? E por comissão, quando você realmente faz um mal, certo? Aí tem, eu lembrei aqui de Romanos 7,19, porque não Paulo fala assim, ó, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem uma música que é, quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei, que uma outra versão fala assim. Continua, como eu já falei isso, que deixa eu tirar, repetir sem querer. Quais são as possíveis causas do pecado? Natureza pecaminosa. O homem em si, ele já tem uma natureza pecaminosa. O pastor sempre fala, né? Ninguém ensina uma criança a fazer birra, ela aprende sozinha. O próprio sistema mundial, ele já é do maligno. Né? E a falta de oração. São algumas das causas do pecado, tá? Alguns pecados, eu vou deixar para os irmãos meditarem depois, em Gálatas 5, dos versículos 19 a 21, lá fala das obras da carne. Tem vários aqui, é uma lista de vários pecados. A gente vai falar em um dos encontros mais profundamente sobre, tá? Mas é bom vocês meditarem. Como tratar o pecado? Você precisa reconhecer que você está em pecado. Evitá-lo, detestá-lo, confessá-lo e abandoná-lo. Esse espaço aqui é uma forma de se tratar o pecado. Continuando aqui o versículo. Então, o salário de tudo isso aqui, ó, é a morte. Que morte que é essa? Pode ser morte física, tem pessoa que peca ali, usa droga, bebe, assalta, e morre de verdade, fisicamente falando. Mas a ideia central aqui
É uma ideia de futura miséria no inferno. É a morte do inferno mesmo. Ir para o inferno. E também a morte da alma, né, decorrente do pecado. Tanto em vida, que a mente da pessoa vai ficando miserável, né? As emoções. E a morte. E após a morte, que a alma é lançada ao inferno. Todas as misérias decorrentes do pecado. O pecado ele traz consequências, né? O corpo, para a alma e para que todas as pessoas que estão ao redor também. Mas aí esse mais aqui, que é muito importante, o que é esse mais aqui? Ó? O mais, ele contraria tudo que foi falado ali. Ou seja, mas ao contrário de tudo isso que foi falado aqui sobre o pecado, o dom gratuito de Deus, ou seja, de graça, é um presente, não é obrigatório. O pecado é meio que obrigatório. Ali você peca, já nasceu em pecado. Então, o dom gratuito não, é um presente, não é obrigatório. Você escolhe, você é livre, tem liberdade de escolha. E é de graça. É um favor merecido. Né? O que é esse dom gratuito? A vida eterna. Que é a plenitude, a perfeição da vida, certo? Tanto da vida terrestre, mas principalmente a vida eterna, que é viver no céu. Ir para o céu. É que eu deixei Apocalipse 21:4. É o resultado de quem serve a Deus, né? E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, todo o sofrimento que você teve na terra. Não haverá mais morte, no choro não vai ter mais clamor, nem dor. Por quê? Já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso que a gente vive na terra vai passar. É a promessa nossa. Que Deus nos fez, né? E o último, quem prometeu tudo, quem foi o autor, quem foi responsável por tudo isso? Cristo Jesus. Por que Paulo afirma isso? Ele está falando com cidadãos aqui, romanos, que não acreditavam em Jesus, eram extremamente ímpios. E judeus, que eram religiosos, que eram pior que os romanos, que viviam em Roma. Então ele está educando esse povo a confessar que que Jesus era o Cristo prometido, certo? Que os judeus não acreditavam. E que ele é nosso Senhor, porque para os romanos eles eram Senhor de tudo. Eles eram o maioral, certo? Então esse foi nosso versículo comentado de hoje. Sugiro que você leia o capítulo inteiro e nos acompanhe nos próximos vídeos.